Quando alguém esfrega a lâmpada 3 vezes, o gênio de dentro aparecerá. E obedecerá aquele que a libertou concedendo 3 desejos. Aliás, qual é o desejo que você pediria se encontrasse uma lâmpada dos desejos? No entanto, no folclore original, os gênios não são encontrados em lâmpadas de latão, e não concedem desejos. Bom, este filme, seja em desenho, jogos e brinquedos, parecem ser coisas de criança, mas no final de tudo, eles guardam segredos um tanto, bem estranho. E devido ao pedido de muitos inscritos, é o que vou te contar nesse vídeo de hoje. Jin, o gênio que se tornou o diabo, os contos dos mestres dos desejos ao longo da história. Mas antes já deixe aquele like padrão, porque na moral, esse vídeo tá pra lá de bom. Compartilhe também, pois assim vocês me ajudam por demais da conta. Então bora lá. Jin, também romanizado como Djinn, ou anglicizado como gênios, com o significado mais amplo de espíritos ou demônios. Dependendo da fonte, os gênios são criaturas sobrenaturais da mitologia e da teologia árabe pré-islâmica. Na tradução, o termo jinn pode ser interpretado como oculto da vista, ou os ocultos. Em árabe, a palavra jinn define um número coletivo, e deriva da raiz jinn, que significa esconder ou estar escondido. Agora vamos dar um pulinho lá na Índia e te contar essa história de perto. Aparência dos gênios. Os costumes dos muçulmanos da Índia, escrito em 1832 por Sharif Jafar, que escreveu sobre a crença dos gênios na Índia, afirma que seu corpo constitui 90% do espírito, e 10% da carne. Eles se assemelham aos humanos em muitos aspectos, sendo sua matéria sutil, que é a única diferença principal. E essa mesma natureza que lhes permite mudar de forma, mover-se rapidamente, voar, possuir corpos humanos, causar epilepsia e doenças, e tentar os humanos através da magia. Dizem que eles vêm em uma variedade de formas e tamanhos, com alguns gênios tendo diferentes colorações etéreas no que se presume ser sua pele. Os gênios também são ancestralmente relacionados ao vento, considerando-o como um irmão mais velho. Em sua forma antropomórfica, diz-se que permanecem parcialmente como animais, e não são totalmente humanos. Portanto, gênios individuais são comumente descritos como criaturas monstruosas e antropomorfizadas, com partes do corpo de diferentes animais, ou humanos com traços de animais, comumente associados aos gênios em forma humana, que são os canibais, que é um tipo de ser sobrenatural morto-vivo originário do folclore árabe. No entanto, como eles permanecem parcialmente animais, seus corpos são descritos como formados por 2 ou mais espécies diferentes. Alguns deles podem ter mãos de gatos, cabeças de pássaros ou asas saindo de seus ombros. Os gênios e as pedras preciosas. Como muitos outros seres, os gênios podem ser machos ou fêmeas. Além disso, os gênios podem existir independentemente ou podem se prender a objetos inanimados, especialmente objetos antigos nos quais podem residir e usar para viajar. Por exemplo, acreditava-se que os gênios poderiam se apegar a pedras preciosas ou semi-preciosas, como palas. No Oriente Médio, os arqueólogos encontraram evidências da era pré-islâmica, que sugerem que durante esse tempo, não havia distinção clara entre espíritos inferiores aos anjos e gênios. No noroeste da Arábia, evidências arqueológicas também sugeriram claramente a adoração de gênios. Em uma região perto de Palmira, uma inscrição desenterrada chamada Jin, os deuses bons e recompensadores. Mas apesar de todas as evidências arqueológicas sobre a adoração de gênios, o Alcorão rejeita essa prática, argumentando que ela é o único que deve ser reverenciado e adorado. O conto dos mestres dos desejos ao longo da história. Os gênios são mais comumente conhecidos pelos contos contidos nas noites árabes, uma escrita que ilustra vários tipos de gênios e espíritos. De acordo com o texto, numerosos espíritos e entidades existem ao lado dos humanos, e eles interagem uns com os outros da mesma forma que interagem com os humanos. De todas essas entidades, o tipo de gênio conhecido como Ifrit é descrito como fisicamente maior que o resto dos gênios, bem como o mais poderoso. Disse que outro tipo de gênio, o Marid, vive nos mares e oceanos como um espírito da água. Como os seres sobrenaturais mais conhecidos da tradição islâmica, os gênios são frequentemente mencionados no Alcorão. Eles residem no vazio entre os mundos, uma dimensão paralela diferente do mundo dos humanos ou de qualquer outro mundo conhecido. A história diz que, embora anjos, humanos e gênios sejam os 3 tipos de seres sencientes criados por Alá, os últimos são os mais misteriosos. As informações sobre eles são escassas, mas disse que eles surgiram das chamas sem fumaça e que podem ser bons, maus ou neutros.
Ainda assim, os gênios podem ser perigosos e hostis aos humanos, usando todas as chances que têm para distorcer as palavras e desejos dos humanos contra eles. Al-Jin é uma surata contida no capítulo 72 do Alcorão que é inteiramente dedicada aos gênios. Os gênios também são mencionados no Alcorão no verso final do Surat Al-Nas. Mas a imagem clássica dos gênios como mestres do desejo foi retratada pela primeira vez em noites árabes. Ao contrário dos anjos, mas semelhantes aos humanos, os gênios desfrutam do livre-arbítrio. Portanto, eles podem fazer suas próprias escolhas, e também podem ser julgados durante o dia do julgamento e enviados para o céu, ou o inferno. Os gênios geralmente vivem em áreas altamente remotas com nuvens, águas, árvores e montanhas. Tradicionalmente, dizem que vivem em suas próprias comunidades, e sua existência pode permanecer em segredo, pois são capazes de viajar grandes distâncias com extrema rapidez. Além disso, os gênios podem se tornar invisíveis aos olhos dos humanos. Por causa de tudo isso, as histórias dizem que os humanos só podem ter vislumbres pequenos, vagos e obscuros da existência de gênios, sem perceber completamente sua realidade. O gênio que se tornou o diabo, disse que depois que Alá criou o homem, ele pediu aos anjos e gênios que se curvassem diante de Adão. Naquela época, um gênio exerceu seu livre-arbítrio, e escolheu desobedecer ao Criador. Ele era um Iblis. Por sua desobediência, ele foi banido do paraíso e se tornou o diabo, sob o nome de Shaitã. Essa mudança fez com que Alá enviasse profetas tanto para humanos quanto para gênios, a fim de fornecer bons conselhos e mostrar-lhes o caminho correto. Desta forma, Maomé foi apenas um desses profetas e mensageiros. Uma das diferenças entre o cristianismo e o islamismo é que a Bíblia constitui a palavra de Deus enviada pelos apóstolos, enquanto o Alcorão é considerado a própria palavra de Alá. Conforme descrito no Alcorão, o Iblis ganhou o favor de Alá através de sua devoção e recebeu o comando sobre a ordem dos anjos. Embora ele tenha obtido uma classificação semelhante à dos anjos, e assim como os anjos, ele teve que ouvir e obedecer às ordens de Alá. Iblis se recusou a se curvar diante de Adão, afirmando: "Eu sou melhor do que ele. Tu criaste-o do fogo, e ele do barro." Até que Quiyamah, que é o dia do julgamento, Alá em sua misericórdia, adiou a destruição de Iblis transformado em Shaitã. Quanto aos demônios, a tradição islâmica afirma: "Nós fizemos os maus amigos apenas para aqueles sem fé." Alcorão 7:27. No cristianismo, Lúcifer é o anjo que tornou-se Satanás, o diabo. No Islã, Iblis é o gênio que tornou-se Shaitã, o diabo. Ou seja, o gênio que se tornou o diabo. O poder de Shaitã. Quando se trata do poder que Shaitã tem sobre os homens, há dois aspectos principais que ele pode explorar. A primeira é a arrogância, que constitui extremo orgulho e arrogância. A segunda é a influência, o que significa que Shaitã pode sussurrar e instigar as pessoas a fazer o mal, mas cabe a cada humano decidir se deseja seguir o caminho do mal sugerido ou não. Desta forma, Shaitã carece de qualquer meio direto de controle sobre a vida dos humanos. Seu poder repousa meramente no nível da sugestão, equilibrado pela possibilidade de escolha que é fornecida pelo livre-arbítrio. Em parte, isso explica por que o nome Iblis vem da raiz palaza, que significa aquele que causa desespero. Além disso, o Alcorão argumenta que os demônios e os gênios do mal foram criados para ajudar os feiticeiros que estão, do ponto de vista espiritual, muito distantes de Alá. Supostamente, os feiticeiros podem invocar essas entidades, forçá-las à obediência por meio de rituais especiais, e depois enviá-las para cumprir tarefas estabelecidas pelo próprio feiticeiro, ou por aqueles que pagam por seus serviços. Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, compartilhe e deixe um like. Sem o like, o vídeo cai nos fundos do YouTube e fiz isso tudo à toa. E deixe um comentário para que eu possa colocar nos vídeos futuros. Tem uns vídeos bem interessantes aqui no canal que vocês também vão gostar. E eu vou ficando por aqui. Até breve.